A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês que entrarem aqui nessa live. E peço a vocês que fiquem até o final, tá bom? Porque eu vim compartilhar um pouco da palavra de Deus para com vocês. Tem uns 3 a 4 dias que eu estava orando e o Senhor me tocou no meu espírito, falou no meu espírito e falou dessa forma: abre uma live. E então estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me ordenou que eu fizesse. E nessa live aqui eu vim para falar com vocês um pouco da parte, da palavra de Deus que o Senhor nos ordena a falar, que somos instrumentos de Deus na terra para passar para aquelas pessoas que precisam de ouvir a voz do Senhor, e através da palavra de Deus que nós ouvimos a voz de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E vou estar orando em favor de vocês também, tá bom? E vocês podem pedir oração aqui nos comentários, vai nos comentários, deixa o seu nome, peça oração, tá bom? E o livro, vamos ler aqui a palavra que Deus me ordena a ler para vocês nessa tarde, no livro de Isaías, capítulo 51, e o versículo 10 em diante, que diz assim. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 51 de Isaías, e versículo 10, que diz assim: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Versículo 11 diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, virão a Sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem, para que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Pois onde está o louvor do que te atribulava? Então, meus queridos irmãos e ouvintes, a palavra de Deus está falando aqui no livro de Isaías 51, versículo 10, até o versículo 13, que aquele povo, naquela época, estavam sofrendo e nas garras do inimigo, do opressor, porque a palavra de Deus fala que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Então tem muitas pessoas, como nos dias anteriores, que o povo sofria, eram oprimidos por pessoas, Os inimigos naquela época eram considerados pessoas mesmo, os reis perversos que oprimiam o povo de Deus. Mas nos dias atuais de hoje, muitas vezes nós ainda sofremos perseguições e opressões de pessoas, mas no lado espiritual há muitas pessoas sofrendo nas garras do inimigo, que é Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir a paz, destruir o relacionamento, o casamento, uma família. Ele faz tudo isso, e tem muitas pessoas nesse exato momento que está precisando de uma palavra de fé, de ânimo, e a palavra de fé e de ânimo que nós podemos encontrar só através da palavra de Deus, através de buscar a face do Senhor Jesus Cristo, porque é através de se entregar, de nos entregarmos ao Criador, como a palavra de Deus está escrita aqui no livro de Isaías, falando que Deus, ele é o que formou a terra
e abriu o mar, né, que era só abismo, na terra era só abismo, e Deus fez divisão entre o abismo e a terra, e formou a terra e formou o mar. E ele ainda abriu o mar vermelho para o povo de Israel, o povo dele passar, em terra seca e firme, sem perigo. Então assim Deus quer fazer na tua vida também, entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo para que Ele venha cuidar, zelar, porque Deus, Ele é um Deus que cuida do seu povo. Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele zela pela tua palavra. Aquilo que Ele fala que vai fazer na tua vida, Ele faz, Ele cumpre porque Ele é Deus, Ele cumpre porque Ele zela pela palavra dEle. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. Então, meus queridos irmãos e ouvintes, se você está passando por uma luta terrível, que você diz até mesmo, Senhor, não vou mais suportar, mas Deus é a tua força, aleluias, não temas, não desanime, não temas ao que você está passando, ao perigo que você está passando, não temas as afrontas, as adversidades, porque Deus, Ele é aquele que cuida do seu povo, aqueles que se entregam para o Senhor e busca a sua face e abre o seu coração e se derrama as suas queixas perante a face do Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala que Ele ouve, lá no livro de Isaías, aqui ainda no livro de Isaías 59, o versículo 1 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, né? Assim, não está encolhida para que não possa salvar, abençoar. A mão do Senhor está estendida, né? Por cima daqueles que buscam a sua face, que se derrama, que chora nos pés do Senhor Jesus. Então a mão de Deus está estendida para abençoar. Em nome de Jesus Cristo, desça na presença do Senhor, busca o Senhor em oração, não se entrega aos problemas, não se entrega às adversidades, não se entrega ao inimigo das nossas almas, não, porque é isso que Ele quer, porque Ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus enviou teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer, se entregar a sua própria vida, para nos dar vida eterna, vida com abundância. Então se entrega ao Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E neste momento eu venho aqui orar, falar com o Pai Celestial através e para vocês neste momento, orar em favor de vocês que estão ouvindo neste momento essa oração, essa palavra da parte de Deus, que o Senhor me mandou trazer. Já tem uns 3 a 4 dias que eu estava orando, o Senhor falou, abre uma live, faça uma live, e para vocês entenderem, quando o Senhor fala com a gente, nós temos que obedecer, porque na verdade eu nunca fiz uma live, é a primeira vez. Então, desde já peço aos irmãos, vocês que estão aí ouvindo, que me desculpa a maneira de eu falar, que eu não sei falar corretamente, e é a primeira vez que eu estou falando aqui com vocês, porque Deus me ordenou a fazer isso, a vir e abrir uma live, falou assim, abre uma live, só isso. E aí eu falei, Senhor, mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu nunca fiz. Mas o Senhor diz na palavra dele que, lá no livro de Jeremias, né? Jeremias diz para Deus, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, como eu disse também, né? E Deus respondeu para ele, não diga eu sou uma criança, né? Apenas abre a tua boca que eu te darei palavras. Então, se Deus me mandou fazer, eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor me mandou, me ordenou. Porque quando o Senhor manda, Ele garante. Com certeza tem pessoas neste momento que estão aí buscando uma orientação da parte de Deus. E a palavra de Deus, na orientação de Deus para você nessa tarde, é no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 10 ao 13. Não temas, porque Deus é aquele que guarda o teu povo. Ele foi e é e sempre será aquele que fez, né, toda a terra, e a terra era abismo, e o Senhor formou a terra e separou o abismo, separou a terra e separou também a maneira assim, o Senhor fez tudo, né? Para resumir, o Senhor fez tudo, todas as coisas, Ele fez segundo a sua própria vontade, ao seu desejo, e Ele achou bem
o que ele fez. Então ele colocou o ser humano na terra para enfeitar a terra, ficar mais linda, mais bonita, né? E o inimigo, ele é invejoso, aí ele quis destruir os planos de Deus, ou seja, tocando na criação de Deus, que é o ser humano, para tentar destruir a alegria do Senhor. Mas ninguém pode tocar na santidade de Deus, porque Deus, ele é santo, ele é soberano, ele está sobre todas as coisas e todos. Então ninguém pode tocar. E ai daquele que tocar na santidade de Deus ou no pequenininho ungido do Senhor, que serve ao Senhor com fidelidade, com lágrimas, né? A palavra de Deus fala que aqueles que semeiam com lágrimas, certamente voltará cantando com seus feixes e alegres, felizes, porque o Senhor é na vida daqueles que estão, mesmo passando por lutas, mas estão adorando a Deus, mesmo passando por provações, mesmo passando por injúrias, por injustiça, mas essa pessoa permanece ali buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, sem negar o nome de Jesus. O que é negar o nome de Jesus? É que nas horas de lutas, de angústias, as pessoas querem desistir. Muitos até desistem de continuar na caminhada, no caminho, servindo ao Senhor. Muitos desistiram da santidade, desistiram de lutar para viver com santidade diante da presença de Deus, aleluia. Mas Deus manda eu te dizer neste momento, volte para o Senhor enquanto há tempo, volte a buscar a santidade de Deus para a tua vida, porque o Senhor é santo, aleluia, e Ele exige de nós a santidade para agradar a Ele. Ele diz aqui na palavra dele, Ele acabou de falar conosco nesta tarde, que Ele formou tudo, aleluias, e o nome dele é, aleluias, eu sou, diz o Senhor, assim diz o Senhor, aleluias, para a tua vida neste dia de hoje, aleluia, glória a Deus, não temas, aleluias, porque sou eu quem criei tudo, criei o mar, criei a terra, e Ele nos criou nessa terra para servir a Ele, aleluia, porque aquele que está buscando ao Senhor, ainda que venham os levantes, as lutas, os problemas, mas o Senhor ajuda, o Senhor nos fortalece e nos ajuda na caminhada. Então quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está pensando em desistir, aleluia, por causa das lutas, não desista, aleluia, porque o Senhor Jesus está perto de voltar e buscar o teu povo na terra, e as tribulações deste mundo só vão aumentar de hoje para frente, nós sabemos disso, aleluia, e é o Senhor, aleluia, permitindo todas essas situações para peneirar o seu povo, aleluia, para purificar, o teu povo na terra, aleluia, e só vai ficar, prevalecer, permanecer na presença do Todo-Poderoso, se santificando, lavando as suas vestiduras, aleluia, no sangue de Jesus a cada dia, porque Jesus foi o Cordeiro que Deus mandou para fazer o sacrifício por nós, para nos perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. Então não desista, aleluia, de servir a Deus, não desista de orar, não desista de buscar a Deus, mesmo se sentindo fraquinho, mas o Senhor nos fortalece através da sua palavra, e Deus usa os profetas na terra para nos ajudar em oração. Então busca o Senhor, enquanto podemos achar, aleluias. Não te esqueças que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, não te esqueças que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar. Não há problema maior do que o nosso Deus é maior que tudo e que todos, diante de tudo não existe, aleluias, comparação, alguém ou alguma coisa para se comparar ao poder e à grandeza do Todo-Poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, e que nos criou nessa terra para servir a Ele.
para adorar a Ele, aleluia, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos orar, vou orar por você neste momento, levante as suas mãos, erga, aleluia, a sua voz ao Senhor, aleluia, ainda que não tenha palavras, mas o seu gemido do seu coração, o Senhor pode ouvir, o Senhor está ouvindo, o Senhor vai te responder. Uma coisa eu te digo, continue firme na promessa do Senhor. Quando pensar em desistir do caminho, lembra da promessa, porque a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquelas promessas que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. Mas nós temos que viver na dispensação da vontade de Deus, da graça de Deus, nós temos que viver e fazer